Oi, pessoal, bem-vindos à live dos Urbano 3 Circulação. A live tá no Instagram, mas quem não puder acompanhar, ela vai estar postada no YouTube também, como de praxe, né? As redes sociais dos Urbanos são todas @urbanoficial, incluindo o Instagram, o YouTube e o Facebook. E também temos os sites urbano.com.br que vocês podem ver todas as novidades, inclusive dessa edição que vamos falar agora. E hoje eu tô aqui com a Sueli Parisi, fazendo a live com uma das idealizadoras do projeto. E aí, Boa Sueli, tudo bem? noite, Murilo, tudo bom? Como está você hoje? Tô bem, e você? Como é que você tá? Bem, feliz aí com a realização de mais esse Zoom. Então tá, Sueli, vamos começar do começo, né? Antes da gente entrar de cabeça nessa edição, vamos contextualizar a galera que talvez não conheça, que caiu de paraquedas aqui nessa live ou no vídeo no YouTube depois, o que que é o Zoo Urbano e de onde ele surgiu. O Urbano é um dos maiores zoológicos mundiais de arte sustentável. As obras são feitas basicamente com materiais reciclados, ressignificados ou reaproveitados. Então, significa que nós coletamos os materiais de descarte de lixo urbano, ou nós pegamos materiais e damos a ele um outro significado. Vou te dar um exemplo, por exemplo, pneu é uma coisa que pertence a um carro, e existe hoje até a reciclagem dele, mas a gente ressignifica, então transforma em obras de arte para explicar para as pessoas que aquilo é um lixo e pode ser reaproveitado, ou a gente reaproveita o material. De uma escultura ela vira outra, as obras nunca são dispensadas. Mas a parte mais importante de falar do Zoo é de onde ele surgiu. O Zoo Urbano surgiu em 2005, 2006, no Rio Vermelho da Bahia, com um artista chamado Bel Borba. O Bel Borba é o real idealizador do projeto, é um artista de primeiríssima linha, é um dos maiores artistas brasileiros, a gente apelidou ele do Picasso do povo. Nós temos, inclusive, nessa edição Circulação que nós estamos falando agora, uma das obras é do Bel Borba. Ela começou na Bahia, e essa obra foi criada a partir de garrafas de refrigerantes, que foram desmontadas depois de uma obra comercial que tinha sido feita, e essa obra virou um cachorro, um simples cachorro, e de Coca-Cola. E esse cachorro virou um ponto de referência no bairro. Ele passou a ser visto pela comunidade como um ponto de encontro, e virou a autoestima do bairro. Então, o pessoal, ele foi repintado várias vezes, ele está lá no Rio Vermelho até hoje. Aí, ao lado do cachorro, veio uma barraquinha de acarajé, ao lado da barraquinha de acarajé veio um barzinho, e transformou o bairro. O bairro ficou hoje um bairro cult de Salvador. O Rio Vermelho é um point de encontro da boemia baiana, é maravilhoso o lugar, com comidas fantásticas. E naquela época, o Bel Borba comentou que o ideal seria a gente não fazer só um bicho, né, com resíduos. O ideal seria fazer um zoológico inteiro. Depois de muitos e muitos anos, nós conseguimos realizar o projeto. A primeira edição dos Urbano foi em 2016, com 22 obras, que foram no Parque do Ibirapuera. Nós tivemos uma aranha, uma borboleta monarca, duas focas, chamada Matilda e Cacilda, que era com resíduos e latas, né? Nós tivemos uma obra fantástica chamada Condessa de Caxangá, da Helena Sardenberg, que foi feita com chinelos havaianas. Tivemos obras comunitárias, como a Coruja Garatuja, do pessoal da acupuntura urbana. O Dragão Mensageiro, da Adriana Matos, um dragão com 15 metros de comprimento. O Ai Dadá, do Jacques Fang. Foram centenas de obras, assim. O Jaguar Gourmet, do Leopoldo Martins, uma obra fantástica que hoje está adotada. A gente fala adoção, né? Porque
quem fica com a obra não é assim, uma obra de arte, a gente trata como um bichinho. Então, Sim. ele vira o tutor da obra. A gente tem obra espalhada pelo mundo inteiro. Nós temos obra no Arizona, nos Estados Unidos, temos obras que foram adotadas em Itaparica, na Bahia. Temos uma tartaruga que o Fábio Souza fez com Fusca de descarte, que foi adotada pelo Tamar, de Ubatuba, pela Fundação Tamar. Nós temos obra no Aquarrio, de Canudos. Então, assim, elas vão perdurando. E o objetivo dela é a conscientização coletiva sobre o descarte correto do lixo urbano e as suas consequências no meio ambiente, através de obras extremamente bonitas, que chamam muito a atenção, mas quando você percebe do que é feita a obra, você se incomoda com o descarte. Nós fizemos uma obra, que acho que foi da edição 2 ou 3, que foi um macaco feito de canudos plásticos. Nossa equipe coletou 212.439 canudinhos de lixeira de praças de alimentação, limpamos os canudos e fizemos a maior escultura de canudos plásticos do mundo. Assim, um recorde mundial, e pensando que aquela bola aquele macaco, que é uma bola gigante de canudos, né? O Brasil descarta pelo menos 8 bolas dessa por dia no lixo. É Então, muita coisa. quando você pensa um canudinho, não é um canudinho, são milhões de pessoas com um canudinho, então é só a ponta do iceberg isso, né? Então, pensar no ambiente, é isso. Os urbanos surgiu de uma ideia do artista Bel Borba, aí que surgiu os urbanos. O legal do impacto que as esculturas causam não é só a conscientização, porque a gente até brinca, né, vários ambientalistas falam disso, no próprio Tamar a gente já ouviu isso bastante, que a consciência as pessoas meio que têm, a gente sabe que não é para jogar o lixo, mas a sensibilização quando você vê, e toca é diferente, então não é só conscientizar, mas é sensibilizar as pessoas para elas sentirem É, a importância da causa, né, isso é muito legal. é. Nós fizemos agora para... Desculpa, é que são muitas edições do Zoo, eu não lembro de cabeça qual que é. Vamos que Mas nós vamos. fizemos uma que acho que é do Tamar Ubatuba, que nós fizemos uma baleia. Para colocar isso em algum contexto. Uhum. Descendo para Ubatuba, a gente pode descer pela Serra do Mar de Taubaté. A Serra do Mar de Taubaté, os últimos 3 quilômetros da descida, não da subida, os últimos 3 quilômetros, a serra tem uns 16, 20 quilômetros, os últimos 3 dela, os carros estão com os freios aquecidos, de tanto frear, porque ela tem curvas muito acentuadas. Então, aqueles carros que usam calota perdem as calotas na serra, as calotas vão saindo. Antigamente, você não vai se lembrar, porque você é muito novo, os carros tinham um parafuso que prendia a calota à roda. Hoje em dia, por economia, porque eu acho que as montadoras ganham muito pouco, né? Com o carro, Muito pouquinho. elas vão economizar um parafuso por roda, então é uma coisa que deve fazer uma expressiva economia no custo do carro. Eles não põem mais o parafuso, eles põem uma calotinha que encaixa. Então ela encaixa. Quando o carro está descendo a serra, às vezes descalibrado, freando muito, e ali não tem o que fazer, as pessoas têm que frear porque a serra é íngreme. Eles perdem a calota. Ah, é só uma calota, certo. A calota está encostada na roda do carro, que tem fluido de freio. O fluido de freio tem amianto. O amianto é contaminante. Aí caem, num final de semana, a gente coletou 2,3 toneladas de calota. Toneladas. A gente não tá falando. Você chegou aí comigo ver uma das Sim, edições, fui você uma lembra? vez com Era você. uma montanha assim, de 5 metros de altura por 30 de comprimento de calota. Aí chove, todo aquele amianto vai para o solo. No solo, ele vai para onde? Para o lençol freático. Ele desce para o rio e desemboca no mar.
Ou seja, o que desce a serra, encerra no mar. Foi essa obra que a gente acabou fazendo. Olha, nós fizemos uma baleia de calota com 70 quilos de calota. Imagina o que tinha de 2 toneladas, quase 2,5 E toneladas de calota. olha, realmente, se for considerar a baleia, com o tanto de calota que a gente coletou, não faz cócegas na pilha. Não faz cócegas na A pilha. gente ainda tem muita calota armazenada para fazer muitas outras obras Para dessa coleta. descontaminar e tudo. Bom, enfim, era um problema local, que foi executada uma obra local, e essa obra local, ela tem um impacto local. Então, a ideia é essa: as pessoas que estão ali, elas vão descer a serra e falar: meu Deus, e essas calotas? Tira a calota do carro. Discute na montadora para que tenha parafuso para ela não sair. Não aceite o seu carro com calotas que saem. É uma coisa que quase ninguém pensa. Ninguém pensa em calotas de carro, ninguém pensa em... As pessoas pensam em latinha, copinho plástico, garrafa PET. Essas coisas têm destinação. Tem coisas que a gente está usando que não tem destinação. Foi feito agora, eu acabei participando dessa obra, um gato com quase 5 metros de altura, nós usamos 950 fitas VHS. Fita VHS é uma mídia totalmente em desuso. Todo mundo que está assistindo essa live, aliás, oi pessoal, também está no grupo. As pessoas, todo mundo que está assistindo, tem fita cassete, teve fita cassete. Ninguém sabe onde está a fita cassete. Foi tudo parar no lixo. Quantas foram produzidas? Elas mofam. Aí você tem que limpar a fita, descontaminar a fita para fazer uma obra. E não pode incinerar. Não pode, ela tem cromo. Se incinerar uma fita com cromo, você contamina mais o meio ambiente. Agora, pense o seguinte, Murilo. A gente está falando de uma microponta do iceberg, 950 fitas, qualquer locadorazinha pequena de bairro tinha. Muito mais que Quantas isso até. fitas estão no ambiente hoje? E elas têm 450 anos para se decompor. É muita coisa, né? Não é porque a mídia deixou de ser usada que ela deixou de existir, né? Ela não deixa de existir. Agora, para essa edição do Uso Circulação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente fez o mesmo processo na segunda fase dela, ela circulou em Jundiaí, né? Depois ela circulou em São Sebastião, ela está circulando agora, nesse momento, em São Sebastião. E a ideia da obra coletiva que está sendo lá é com resíduos locais. Eles optaram por fazer com CDs coletados com as pessoas de lá e plástico coletado do mangue, que tem muita garrafa plástica que aparece no mangue, que é o berçário da vida marinha, né? E está altamente poluído naquela região. Essa edição do Zoo Circulação, para deixar o pessoal mais ciente do que ela significa, né? Nós fizemos o Zoo 3. E aí, essa edição é o 3, né, Su? Tem obra do 1, do 2 e do 3. Entendi. E Tem estas várias obras obras. estão circulando, né, para outros lugares e para que, né, elas possam alcançar mais pessoas, sensibilizar de maneiras diferentes. E a gente pode falar um pouquinho de cada uma também. Podemos. Deixa eu só lembrar quais são aqui as obras do Uso Circulação. Nós temos a Lagarta de Chinelo, que é um TU gigante, né? Uhum. Ele foi feito pelo JC, que é da SP Hustler. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais do JC, ele participou de uma outra live que tá no YouTube, Ah, né? que legal. A live não fica no Instagram, mas quem conseguir acessar no YouTube ou mesmo acessar essa live aqui depois no YouTube vai poder ver o que o JC falou. Mas vamos nela. Essa lagarta dele foi feita com um colchão velho, que era meu. Eu cedi o colchão para ele. Era um colchão que... Sabe aquele que a gente vai macetando, vai ficando torto? Então, ele cortou, picou o colchão todo, foi feita uma estrutura de ferro,
ele abraçou a estrutura do lagarto com ele, e como ele tem a SP Hustler, que é uma marca de streetwear, ele usou o resto dos jeans que ele usava para a confecção dele. Se eu não me engano, nós estamos falando de quase 8 metros de jeans, de retalhozinhos, e isso foi tudo costurado à mão. Eu não sei se naquela transmissão que nós fizemos ao vivo do projeto, da instalação e tudo, está aparecendo a lagarta de chinelos. Mas, Aparece. e aí ele tem um ovo na mão, que o conceito do artista é a marmita que ele levava, né? Então é um lagarto que trabalha muito, e aí ele corre com uma marmita. É uma obra belíssima, é muito bonito o lagarto do JC. A gente tem o macaco, que é o macaco prego, que já foi reformulado também de outras edições. Ele é feito pelo artista Súbito. Deixa eu até abrir aqui para não falar bobagem. Ele diz que a cerâmica é um produto que quase não tem destinação pós-obra, né? Então você desfaz de um piso para colocar outro, a cerâmica fica perdida, apesar dela ser pouco contaminante. Acredite se quiser, a cerâmica é uma das menos contaminantes que a gente tem. Ela tem a parte da tinta e tal, mas ela é muito pouco contaminante porque ela é feita de barro. E até uma conscientização bacana para você, quando for colocar um piso, fazer alguma coisa, dá preferência a materiais mais orgânicos, materiais mais naturais, porque aí a recondução dele ao ambiente fica bacana. Então, a gente está na circulação também com o macaco, né? E o macaco tem uma interatividade, né? Muito legal. Tem. Você fala numa orelha dele e escuta na outra. Ele é um telefoninho sem fio, é muito legal. A gente adora macaquinho. No canal do Zu, para quem estiver vendo no YouTube ou para quem estiver vendo no Instagram e depois quiser pesquisar lá, tem sobre o Súbito falando da interação e como foi construído isso. E também no site do Zurbano, quem quiser procurar. Tem a Arara, que é do artista Fábio Souza. São 5 obras que estão circulando, tá? Essa estrutura, essa obra é uma das mais legais que a gente tem em termos de reaproveitamento. Sim. Na primeira edição foi feita uma borboleta que chamava Borboleta Monarca. Foi uma edição, essa borboleta tinha a ver com o incentivador, que era Souvenir, então eles pediram uma borboleta de lixo eletrônico. O miolo dessa borboleta é todo de ferro, né, que seria o corpo dela, e os pés, sabe aqueles negócios que o pessoal de loja de carro coloca para o carro ficar meio inclinado, assim, aquela ferragem? Foi aquilo que a gente usou para os pés da borboleta. Essa borboleta terminou o zoo, ela não teve destinação, ninguém quis adotá-la, então ela foi para reaproveitamento. Então, o miolo dessa borboleta foi desmontado e ela virou o puleiro da arara. Ela já está... E aí esse pé dela tem uma arara em cima desse puleiro, vamos falar assim, né? E é uma arara gigante, ela tem 7 metros de asa, ela é toda feita com resto de ferros de construção. O artista Fábio faz um trabalho excepcional com isso, com as linhas das asas, fica muito bonito. E o centro dela foi feito todo com gaiolas de animais apreendidos, que o pessoal do CRAS, na edição 2, nos cedeu. O CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê. A doutora Liliane, que eu agradeço muito, não pôde estar aqui na live com a gente hoje, porque ela está trabalhando, mas é uma das grandes entusiastas que a gente tem. E ela nos cedeu as gaiolas, porque quando os animais chegam no CRAS, as gaiolas, por ideologia, elas são destruídas. Eles não acreditam em guardar esse material, né? Então, eles literalmente destroem as gaiolas, aquela ferragem toda que sobra disso, a gente usa para fazer obra de arte. Dentro, a quantidade de gaiola que a gente teve que pegar, porque essa estrutura do puleiro, vamos falar assim, é gigantesca, e nós pegamos
foram dezenas de quilos, assim, de gaiola. E ela fez uma conta rasa com a gente para transportar aquelas gaiolas, a chegada daquelas gaiolas, né? Ela impactou na vida de 5.000 animais. Então, porque cada um que chega vivo morre em 9, né? 10% dos animais de tráfico que chegam vivos. Então, ela fez uma conta rasa e falou assim, olha, 5.000 animais morreram dentro dessas gaiolas que a gente está usando para obra de arte. É muito triste imaginar isso, e quando uma pessoa vê uma obra dessa, fala, nossa, que linda arara! Pense em não comprar um bichinho não certificado, adota, é tão mais bacana, é mais legal para tudo, né? O bicho é mais grato, como esses aqui, ó, tem os meus bichinhos aqui. Esse aqui não tem olho, não tem orelha, foi adotadinho, abandonadinho e tá aqui, ó. Tem só um Tô fazendo olhinho. minha live, só tem um olhinho. Estou fazendo uma live, ela está participando aqui. Outro dia, numa matéria do G1, ela apareceu atrás. A marmota, Sim, era de uma outro marmota. projeto, né? Mas ela Ela apareceu. ela é uma artista, ela é uma gata global, assim. Na outra live que a gente fez aqui, que era uma que eu estava respondendo pergunta do pessoal, o Fumaça participou também bastante. Eles participam, né? São bichinhos participantes. Bom, aí nós temos a arara, foi a obra do Bel Borba, que é Bando de Pássaros Não Passarão. Bando contra Bando pássaros contra não pássaros passará. não passará, isso. É o nome que o Bel Borba deu, é uma obra belíssima também, foi feita com... Estou procurando até a imagem dela que achei. Bando contra pássaros não passará. Foi reciclada de peças de carro, peças de veículos, que eles pegaram da Bahia mesmo, né? São veículos batidos. Uhum. Então, ele fez uma obra que é um pássaro todo montado com peças e ferragens de carro, um trabalho bem preciso, impecável do Bel Borba. É o idealizador, o número 1 do Zoo, né? Essa obra, ela não é adotável, porque nós fazemos a questão de mantê-la como a obra do idealizador, do nosso fundador. Ela é quase um patrimônio, né, do Ela é um Zoo. patrimônio, do Zoo Urbano, ela não acontece. E, por fim, nessa circulação, nós temos um peixe, a gente chama ele de peixe molhado, porque ele é um peixe basicamente vazio, que é uma estrutura também muito bonita, ela tem uns 3, 4 metros de comprimento, é uma obra bem grande, é um peixe assim deitado. No site tem as imagens dele. E ele já foi transformado de várias formas, né? Nessa edição da circulação na cidade de Jundiaí, foi montado com CDs sabe, pasta de criança, aquelas onduladas, não sei, sabe aquelas pastinhas Aquelas pastas quadradinhas bem com de elástico? coordenação de escola, Isso, né. aquelas Sei. pastas, que aquilo é de monte, e aí aquela que você monta sozinha, quando você abre, ela vira uma placa. Aí Então ele ela foi forrado rasga, jogam no lixo, e com aí é um elástico, plástico que isso. dura 400 anos, é isso. 450 anos ali no lixo e é isso. Então, ela foi forrada com esses plásticos por um grupo de escola, e agora na circulação de Jundiaí, todo esse plástico foi retirado e levado para reciclagem. Eles fizeram uma coleta, como eu já tinha falado, de CDs e garrafas plásticas, enfim, foi para um outro caminho aí de execução, né? E ele está agora em São Sebastião, deve ficar até o final de maio, ou metade de maio lá, e aí nós estamos procurando adotadores. Quem estiver aí assistindo a live e quiser ser tutor de uma obra, precisa só ter espaço, porque os bichos são grandes, mas não dão trabalho, Sim. é Não. só olhar, não dá trabalho, é só cuidar. Quem quer ter um bicho assim, né? Entre em Sim. contato com a gente, que a gente faz questão. Tem uma ONG que adotou um agora, eles fazem adoção de animal e eles acharam que as nossas obras poderiam ajudar, né, Uhum. na visitação de adoção, então a gente faz questão de doar as obras aí para adoção.
Então, É foi isso. legal a gente falar do peixe por último, porque ele é um ótimo gancho para uma outra coisa que eu queria perguntar para você, e até porque você vai poder falar a única pessoa que vai poder falar sobre isso por 2 pontos diferentes, 2 pontos de vista diferentes. De um tempo para cá, numa outra edição do Urbano, a gente mudou um pouco a estratégia de como os artistas podem interagir com as obras e criar suas próprias obras, para a gente democratizar. A gente já democratiza o acesso à exposição, né, sempre em local público e tal, né, com entrada franca e tal. Mas havia ainda um desafio que era democratizar o acesso do artista, que o artista não precisasse necessariamente ser um escultor e até chegar num ponto que não precisasse necessariamente ser um artista, né, No ser meu só um caso. entusiasta. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque você está diretamente envolvida no planejamento e na execução dos Urbano, e aí nós tomamos essa decisão todos juntos, mas e aí você foi o nosso laboratório de ver como alguém que não é um escultor conseguiria interagir com uma obra pronta. O que acontece, pessoal, é que é o seguinte, antes, a gente chamou vários escultores e tal, sempre, né, escultores, só que existem artistas maravilhosos que fazem trabalhos absurdos e divinos, que não necessariamente são escultores, e mesmo sendo escultores, quase ninguém, para não falar ninguém, está preparado para trabalhar com obras gigantes com materiais alternativos, que não são materiais comuns de escultura. E aí as estruturas elas estão o esqueleto, né, o dorso da coisa é feito, a gente disponibiliza antes de acordo com o croquis do artista, e aí o artista pode trabalhar livremente, sem ele ficar prendendo a criatividade dele por não conseguir levantar uma estrutura. Aí eu queria que você falasse disso, Su, porque você participou tanto da parte da produção, quanto como foi o nosso laboratório da primeira pessoa que fez uma obra em cima de uma estrutura, pré-concebida e levantada para você possa trabalhar em cima. Eu sou, como você disse, eu sou um laboratório, né, eu sou uma experiência aqui, porque eu sou qualquer coisa menos artista. Não me considero É sim, é sim. nem de longe, não, não me considero nem de longe. Mas assim, eu tenho uma boa habilidade manual, mas não quer dizer que eu tenha uma grande criatividade, eu tenho uma grande execução de obra. Então nós conversamos na edição passada, né, do São Paulo, se eu não me engano, uma das últimas edições, que nós decidimos fazer uma obra em que uma pessoa como eu, ou como qualquer entidade, grupo de pessoas, pudesse trabalhar na obra e ter a autoestima mesmo de falar, eu participei disso, né? E você aumenta o engajamento e você aumenta a sensibilização das pessoas quando ela participa da obra, né? E aí me convidaram, nós conversamos, eu vou fazer um bicho. Eu não tenho a noção artística quase zero. Então, por onde eu comecei? Eu comecei pela pesquisa do material. Eu falei, o que eu posso fazer que pode ser bacana para colocar num bicho? Eu achei as fitas VHS, né, que a gente conseguiu as fitas VHS em Curitiba. O Fábio, que é o artista que está desde a primeira edição do ZU, é o gestor da Mosaic é a cabeça da nossa centopeia, né? Ele montou a estrutura que eu pedi. Só que olha que processo doido. Eu tinha pensado, olha na minha cabeça, que a fita VHS era preta, era marrom. Na minha cabeça ela era marrom. Então eu falei, eu vou pegar a fita VHS, vou enrolar, cortar, fazer um tuchinho, dar um nó, vai virar um pompom compridinho. Se eu botar um pompom do lado do outro, eu faço pelo e vou fazer um bicho peludo. Então eu imaginei, a princípio, fazer um lobo-guará. Eu vou fazer um lobo-guará marrom, fica bacana a fita. Fui para lá, para Curitiba, trouxe as fitas, vim com o carro lotado de fita, aquele circo todo. Cheguei aqui, abri a fita, era preta. Eu me achei mesmo que a fita VHS era marrom, ela é preta.
A marrom é a fita cassete, que era marrom. Hum. E aí eu fiquei olhando para a fita, eu falei: "Agora, eu faço o quê com esse negócio, gente?". Aí começamos. Vamos fazer um porco preto, vamos fazer um urubu, mas o urubu não tem pelo. E foi, né. Vamos fazer um coelho preto, falei: "Ah, coelho preto não, vamos fazer um coelho branquinho". Aí foi indo, de repente, lógico que uns bichos feios desses que eu tenho aqui, que tem um monte de gatinho em casa, né, "Vamos fazer um gato então". Eu falei: "Ah, então já vou fazer um gato de chapéu, que chama Salem". Enfim, criamos a escultura do gato. E o Uhum. gato ficou com quase 5 metros de altura. E aí eu, como, era responsável, eu fiz questão de fazer sozinha o processo. Eu fiquei 28 dias enrolando fita. Eu enrolo muito bem. E ela não está mentindo. Ela não está 28 mentindo, dias pessoal. enrolando fita. Então eu fazia o pomponzinho, pegava esse pompom, costurava na máquina de costura, e assim, é um processo, porque eu tive que descobrir que a agulha tem que ser a mais grossa. Eu tenho a maquininha da Barbie, né, minha maquininha não é uma máquina profissional, eu não sou costureira, eu tinha uma maquininha, e tenho ela ainda, e funciona, coitadinha. E eu costurei ela numa tira de pano também reciclado. Aí eu fui fazendo uma tira depois da outra e eu fui enrolando num Uhum. gato de 5 metros de altura. Assim, a parte mais gorda dele, né, a base dele, tinha quase 4 metros de largura. Então, assim, eu fiz pompom para nenhuma escola de samba botar defeito, né. Não, e não botariam, porque ficou maravilhoso. Eu fiz pompom, colei em todo ele, fiz o chapéu com restinho de retalho também, e eu não sei pintar. Hum. Então eu pedi para o Berg, que é um grande artista, assim, para mim não posso nem comentar, porque o Berg para mim Maravilhoso. é o top 3 do planeta Terra, e o Berg pintou os olhos para mim, então a gente teve um gato que foi feito, desse formato. Sim. Ou seja, resumindo, contei todo o meu processo. Deu certo, uma pessoa como eu, ou como qualquer pessoa, é capaz de fazer, entendeu? Eu fiz sozinha um processo, mas se eu tivesse mais 4, 5, 6, 10 pessoas fazendo, seria mais simples. Então a gente, a partir dessa obra, a gente começou a questionar, nós podemos envolver crianças, nós podemos envolver grupos de terceira idade, nós Uhum. podemos envolver grupos, PCD, por que não cegos, por que não surdos, por que não idosos? E aí a gente vai, né, Sim. espectros, a gente pode envolver muita gente. Então a gente começou a entrar em contato com ONGs e tal, e uma das ONGs que a gente entrou em contato é a Cigarras Vivas, que fica em São Sebastião. A gente tinha inclusive o planejamento dessa circulação em outra cidade, eles pediram para lá, a gente já fechou a negociação com eles para levar para lá, porque era muito importante. Eu não sei se você, no making off, colocou as fotos do pessoal trabalhando no peixe, mas foi muito Temos o interessante. começo disso. Foi muito interessante, porque tinha, o próprio pessoal da organização trabalhou nisso, depois nós viemos com um monte de crianças, aí eles deixaram recadinhos no CD, todos escritinhos, assim, do que eles queriam para o ambiente. Uhum. Não é uma das obras mais conceituadas do Zoo, mas talvez uma das mais importantes, por Sim. ser tão abrangente e tão sensibilizadora. E é isso, agora todos os Zoos, a gente vai trazer um grupo externo para fazer uma das obras. Sim. Eh, no making off, vocês ainda não vão conseguir ver ela inteira, porque ela ainda está sendo feita, ela vai É, continuar sendo feita até o último dia dos Urbano. E aí, só quando acabar mesmo esses Urbano, nós vamos ter as fotos finais, porque todo dia ela está sendo modificada e remodificada por todos os as pessoas da ONG, Cigarras Vivas, e todos os visitantes. essa obra em especial, o Peixe Molhado, ela foi doada já, a ONG Cigarras Vivas é o tutor deles, que vai Sim. ficar em exposição permanente lá, e a gente vai transformando
e ajudando conceitualmente, talvez transformando ela numa lixeira para recolher o lixo do mangue. Então, assim, a ideia é que ela continue e perdure na cidade de São Sebastião, que acabou de ser devastada por Sim. esses dias foi uma enchente terrível lá, e eles estão se remobilizando, né? Então é bem Uhum. interessante. E eu acho que é isso. Acho que a gente cobriu bastante já do sobre esse Zoo Circulação e conhecemos um pouco mais do trabalho da Sueli, né, a live É, da idealizadora. idealismo, tem muita ideia, muito pensamento. Ideia é o que mais tem. Chegaram Sim, para mim, esses dias e falaram: sério mesmo que você pensa nessas bobagens todas? Eu falei, eu penso. A gente entrou em discussão com a curadoria aqui, é discussão ferrenha, assim, você não imagina, sai até facada. A gente quer fazer os urbanos, animais mitológicos. Não, não é brasileiro, vamos fazer folclórico. Não, vamos fazer o nanozu bactérias. Vamos fazer os insetos, né? sim. Ideia. Eu queria fazer uma dengue, achou a dengue, Aedes aegypti, assim, todo. Sim, sim. Ó, animais em extinção, que deveriam estar em extinção e não estão. Barata, pernilongo, Aedes aegypti. Sim, A gente pensa em animais que deveriam estar em extinção e não estão. É, animais extintos já, que é outro conceito bem bacana que a gente queria fazer. Imagina criar um dodô. sim. Dodô é louco. Dodô, ninguém tem ideia de como era um dodô. Um dinossauro, sei É, lá. É, a gente pensa em animais mitológicos também, uma hidra, um centauro, não sei. Tem muita ideia para fazer. Vamos sim. fazer os urbano tabuleiro esse ano, que os bichos vão andar no circuito de jogo, mas não é assim, bichinho, é bichão, e as crianças vão poder subir nele. Acabamos de fazer os Urbano Play, que tem uma joaninha, que é um jogo da velha, se Também joga vai nas ter umas piscinas. lives depois falando dele especificamente. Vamos fazer. Tem a joaninha, tem uma quimera, tem uma aranha de 4 Uhum. metros, pernuda e olhuda. Ela é muito engraçada. Ela está com E uma cara de mal-humorado, assim. tédio. Ela está com cara de tédio. Tem uma aranha que é uma geodésica que a gente recuperou e dá para. Como se fosse um trepa-trepa, dá para brincar dentro e fora. Os tecidos a gente conseguiu numa confecção, assim, a resto de tecido mesmo, a gente fez toda uma Teresa, né? Aquela corda trançada para eles E eu fiquei brincarem. assustado, inclusive, com o que sobra de ponta de tecido em confecção. Eu não É tinha ideia de assustador. que era tanto. Eu achava que as coisas meio que saíam. Ideia, né, de quem não trabalha com isso, com confecção, mas é. Eu achava que as tiras saíam prontas e que não havia um acabamento, e aí corta essas beiradinhas, e o que faz com a beiradinha? Vira lixo. Vira lixo. Toca Mas nós ir assim, a lá gente está buscar falando lixo. de toneladas de tecido, assim, Sim. tonelada, é uma coisa que não acaba mais. Eu entrei num galpão no Brás, fantástico lugar, me cederam todo o tecido que eu precisava, que estava dando, graças a Deus, inclusive, de eu levar o tecido. E Uhum. nós fizemos um polvo com pneus de caminhão que não davam mais, porque os pneus eles conseguem ser recalchutados, né? Chega num ponto que nem recalchuta mais. É. Para picar o pneu de caminhão é um processo, porque ele tem aquelas cintas de aço dentro, não é qualquer picadora que pica. Até dá Uhum. para aproveitar, mas não é fácil. Nós fizemos um polvo com ele, que foi muito interessante. Fizemos a quimera, a batalha narval, que é um peixe gigante. O Zoo já, acho que já tem mais de 70 obras, assim, se a gente for contar, espalhadas pelo mundo, e cada vez a gente criando mais. Vai sair agora a edição Sim. Animais Notáveis, que são das notas, né, de dinheiro. O Beija-Flor, que já não existe mais, que é a nota de 1, foi excluído da exposição. Tadinho. Rita Caruso, que me perdoe, Beija-Flor não tem mais, mas tem a arara, o lobo-guará, Beijo, Rita. beijo, a gente te ama. O lobo-guará, o arara, o mico-leão-dourado, que vai ser feito com fitilhos daqueles de pompom de carnaval, o súbito vai fazer, todos os macacos do zoo é o súbito que faz. Uhum.
E é isso, a gente vai seguindo. Aí esse ano nós temos mais 3 ou 4 urbanos para fazer. Vamos fazer na UFERJ, no Rio de Janeiro, em Manaus, Curitiba. Temos vários aí acontecendo ainda esse ano. E vamos que vamos, porque tem muito assunto e muito Tem assunto para bastante. outras lives. Então acho que a gente pode se despedir por aqui por hoje, antes que o Tá pessoal bom. enjoe da nossa cara. Ah, no Enjoa Nossa, tá entrando mais gente. Tá entrando mais gente, a gente vai conversando aqui, vocês vão escutando. Eu Olha, foi falo um daqui, vocês escutam daí, tá tudo certo. não, tem as perguntas no chat, mas hoje a gente não abriu não para que porque, o assunto é muito específico, né. Sim. Bom, de qualquer maneira, queria agradecer a todo mundo que ficou até agora assistindo aí com a gente. Obrigada, Murilo, pela sua força. O Murilo é um grande produtor, um grande diretor de arte aqui. Ele cuida de toda a comunicação Tô nossa, tentando. é sempre muito bacana. Acompanhe a gente aí, acompanhe a Mosaic nos novos projetos. A gente tem um grafite para cego que está saindo agora, o Cine Roda, Cine Geek, estamos indo para a Tailândia do Pará. Existe uma Tailândia no Pará, que é Sim, e muito nós legal. vamos até lá. Nós vamos para lá com cinema, várias edições do Zu chegando, uma atrás da outra aí, a gente está aqui nas nossas lives aí semanais contando as coisas, os workshops, os artistas que tiverem interesse, é só entrar em contato com a gente. Então tá, gente. Muito obrigado, Sueli, pelo Eu que tempo, pela agradeço. participação. Agradeço quem ficou na live até agora. Quem pôde acompanhar, quem não pôde, vai poder ver no YouTube depois. Não esquece de seguir o Zu, não só no perfil do Instagram, Zu Urbano Oficial, mas tem também Facebook e YouTube. E aí a gente tem o site zurbano.com.br que vai ter tudo que a gente falou, mais um pouco. E se não for o suficiente, manda mensagem que a gente explica e E desenrola não qualquer conversa. esquece de colocar em todos os seus compartilhamentos o hashtag Mosaic e o hashtag PROAC, PROAC Editais, porque eles são, assim, eles dão toda a força para a gente nos Sim, editais, eles que hoje assim, é a ferramenta que a gente tem de maior confiança e incentivo cultural, é o PROAC do estado de São Paulo, devemos tudo a eles, assim, a nossa execução devemos ao PROAC, tá bom? sim. Beijo a todos. Beijos, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.